De todas as tradições que existem em Nürburgring, uma das mais importantes para nós entusiastas são as empresas Rent a Racer, onde você aluga um carro todo preparado para a pista, especialmente na parte de suspensão e freio. Muitas vezes, inclusive, são carros que a gente sonha em ter uma experiência ao volante. E sem esses empreendimentos, sonhos para nós como pilotar em Nürburgring seria quase impossível. No Brasil, muita gente sonha em andar um track day, sonha em pilotar em um autódromo lendário como o de Interlagos ou em tantas outras pistas fantásticas que a gente tem no Brasil, como o Raceville. Mas por medo de desgastar o carro, muitas vezes ou andam de vez em nunca, ou pior, ficam do lado de fora, só olhando pelo YouTube, no game, no simulador e pensando, como seria se eu vivesse essa experiência de verdade? Se você é um desses caras, bom, as suas desculpas acabaram. Essa é a Rent for Fun, o seu passaporte para você alugar e pilotar um desses carros aqui no Track Day. Pilotar em um autódromo é uma equação paradoxal, porque a gente gasta horas, dias, meses para a gente conquistar um segundo, décimos, centésimos. E o pior, quanto melhor a gente fica, menores são os ganhos. Para quem não é desse universo, isso não faz o menor sentido. Mas só para quem viveu o que é pendurar um carro no limite e você sair com aquele ganho ínfimo depois de tanto trabalho, essas pessoas sabem o ganho que faz na alma. Mas eu não vim aqui para filosofar e sim para degustar, e a gente tem aqui um belíssimo cardápio. Então, nessa série de vídeos que começa a partir de hoje, eu vou mostrar para vocês como que é a sensação de você pilotar cada um desses carros que a gente tem no catálogo, ou melhor, no cardápio da Rent for Fun. Um Renault Clio 2005 e talvez você pense, cara, o que isso tem a ver comigo? Bom, se você entende um pouquinho de história de carro, você sabe que um hot hatch francês é literalmente o que existe de melhor para você ter uma experiência. Por isso eu chamo esse carro aqui de professor, porque ele vai te ensinar muito sobre como é pilotar no limite. Seria basicamente como se fosse um Miatinha, só que de tração dianteira. E não pense que esse carro está original. A gente tem aqui vários equipamentos da Copa Clio. A suspensão, coletor de escape, comando de válvulas, tem 105 cavalos nas rodas, o que não parece grande coisa, mas o carro é extremamente leve. E o entre-eixos desse carro é extremamente curto, então esse é um carro que você tem uma experiência orgânica, visceral, envolvente. De todos os carros que a gente tem no catálogo da Rent for Fun, esse aqui eu acho que vai ser um dos mais solicitados. Porque o Golf GTI Mark 7 é um carro que pertence a todo o universo, das ruas, dos track days, dos pegas de rua. E muita gente não anda com o seu GTI no autódromo com medo de desgastar. Muita gente tem curiosidade de como seria fazer um upgrade de suspensão, por exemplo, uma mola de maior carga como a EIBA, um amortecedor retrabalhado. Como que seria o meu Golf GTI se ele tivesse um Stage 2? Bom, aqui você tem tudo isso. Um carro com mais ou menos 270 cavalos de roda, então é uma potência elevada, mas ainda é uma potência segura. Na verdade, é a potência que eu consideraria ideal para um carro setado para você andar no Track Day. E aí vai lembrar, sendo um Golf GTI Mark 7, você tem toda a segurança de controle de tração, de estabilidade, então é um carro para um novato que vai permitir você ter uma experiência emocionante, mas ao mesmo tempo extremamente segura. Mas eu digo para vocês, depois que você como novato andou num carro como esse aqui, dá uma voltinha no Clio para você entender como que é um carro realmente mais vívido, mais curto e mais leve, por isso que eu falei que aquele Cliozinho a gente chama de o professor. O passo seguinte eu diria que seria você experimentar um carro como esse aqui, M140i F20, último dos moicanos no sentido de último série 1 com tração traseira, quando a BMW realmente fazia carro para entusiastas, né? E esse é um carro que eu gosto muito. Eu andei muito em um F20 com motor 4 cilindros lá em Nürburgring, né? E era um dos meus carros favoritos até hoje. E aqui, nesse aqui, a gente tem um
B58, porque é um M140i. Então aqui a gente já tem uma patada de torque, uma potência mais elevada, esse carro tem um mapa, então ele está bem mais esperto e tem todos os upgrades que você precisa para fazer um track day bacana e seguro, né? Um carro já com coilovers, mais tração traseira, então já é um carro mais punitivo se você for muito arrojado numa saída de curva. Então é interessante você ter uma experiência no Golf GTI que tem uma dinâmica mais previsível e aí você conhecer um carro como esse, tração traseira do jeito certo, como deve ser, e ver as diferenças, especialmente porque além da tração traseira a gente tem aqui um motor 6 cilindros turbinado, uma entrega muito, mas muito legal, especialmente de torque. Bom, agora a gente começa a chegar no topo da cadeia alimentar, né? 911 Carrera GTS. Esse tipo de carro, para você andar na rua, eu diria que qualquer um consegue andar. Para andar na pista, eu diria que seria legal você ter tido uma experiência prévia com outros tipos de carro, porque aqui a gente tem um trechos curto, tração traseira, motor traseiro e, bom, é um carro realmente rápido. E esse carro está cheio de upgrades muito interessantes para você andar na pista. Disco da Girodisc, pastilhas da Pagid, está rodando com o Michelin Sport Cup 2, tem um kit da Tech Art que vai dar asa a toda essa seção inferior aqui e essa tampa dianteira de fibra de carbono. E é um carro realmente particularmente intenso e que eu gosto muito. E essa é uma das coisas mais legais aqui da Range for Fun, né? A possibilidade de você realizar esse sonho de andar com um Porsche no autódromo de Interlagos ou em outro autódromo, que é o tipo de experiência que só daria para ter em Spa ou em Nürburgring, e agora finalmente tantos entusiastas vão poder então descobrir como que é andar com um carro desses aqui no autódromo. E aqui a gente chega finalmente no topo da cadeia alimentar, GT3 RS 991.2, meus amigos. É difícil de explicar em palavras o que é guiar um carro desses aspirado, 9.000 rotações por minuto. É assim uma sobrecarga sensorial tão grande que nenhuma ficha técnica vai te explicar a diferença que esse carro tem na emoção, na tocada em relação ao mesmo o 911 Carrera GTS. Esse carro realmente é literalmente um sonho. Poucos carros, na verdade acho que não tem nenhum carro nessa categoria que consegue ser tão envolvente na tocada quanto um GT3 RS. Tá bom, mas como é que eu faço para alugar um desses carros? É só você entrar no perfil de Instagram da Range for Fun, rangeforfun.racing, e lá na bio, ali no perfil, você vai encontrar um link e aí você vai ter acesso a todas as informações. Mas só para explicar rapidamente, seria basicamente como funcionam essas empresas do Rent a Racer em Nürburgring. Então você escolhe um pacote de voltas e aí nesse link que está lá na bio você consegue descobrir em quais eventos que eles vão estar presentes e com quais carros. De todo esse cardápio, no vídeo de hoje nós vamos conhecer dois pratos que são quase duas extremidades opostas: o Golf GTI e o Porsche 911 GTS. O GTI é o seu melhor amigo, um carro potente, com muito torque, dinâmica previsível e dianteira quando abaixo do limite, mas levemente maliciosa e traseira quando no limite absoluto, mas sempre seguro, sempre na mão. Já o 911 GTS é um track tool para iniciados, para quem já acumulou muitas horas de voo na pista. Um carro muito veloz, muito potente, que gira em torno de si com facilidade. Ele, na verdade, faz a ponte entre o 140i e o produto mais extremo do cardápio, que é o GT3 RS, que a gente vai conhecer no próximo vídeo dessa série. Então vamos lá, amigos, vamos sentir então qual que é a emoção aqui de a gente andar no Golf GTI, preparado para os nossos amigos da Range for Fun. Esse aqui, pessoal, vai ser o carro provavelmente mais alugado, justamente porque ele combina a segurança de um carro moderno com o fato de você já ter uma série de preparações aqui. Então é um carro que, vamos dizer assim, está no sweet spot para quem tem aqui a emoção na pista, quer ter segurança e ao mesmo tempo quer uma familiaridade com aquilo que você está acostumado a guiar, né? Tô aqui num desafio particular, pessoal, aqui, conhecer o carro e a pista numa mesma tarde é difícil. Então eu sei que eu tô deixando vários segundos aqui na mesa, mas eu falo pra vocês, essa pista que eu recebi é sensacional, um desafio bem grande, caras. Olha, a traseira vem um pouco de leve aqui, carrega a velocidade até aqui fora, o pneu vem cantando. Essa é uma frenagem mínima em curva muito técnica, bem difícil. Aí a linha um pouco aqui mata.
um trecho sinuoso aqui, bem interessante. Joga pra cá, ó, a traseira vindo, inclusive muito legal aqui o carro da Range for Fun com essa pegada mais traseira por conta da suspensão, né, das molas, dos amortecedores recalibrados e também por conta do roll cage, que deixou o carro com reações mais críspidas, né, mais imediatas. Curvas muito longas a gente tem aqui nesse autódromo do Raceville, então é uma pista muito técnica, com entradas de curvas muito longas. Essa curva, por exemplo, é dificílima, eu não acertei ela até agora. Tem uma entrada super cega, né, então é difícil de acertar o ponto de entrada nela. Passei um pouquinho do ponto do pneu, mas pendurei aqui na zebra externa e tá tudo em casa, um pouquinho de poeira ali atrás. Olha essa curva aqui como é longo e como é tardio o ponto de tangência, de uma enorme paciência. E você tem que cuidar. Essa curva aqui, então nem se fala. Essa curva aqui leva 6 dias úteis para terminar. Não acertei a mão dela também ainda. Eu sempre saio xoxo daqui. Tem que descobrir alguma forma de fazer, talvez entrar um pouco mais tarde ali no ponto de tangência. Olha essa curva inclinada, que coisa incrível, caras. Que coisa emocionante. Traseira vindo, ó. Vai até lá fora. Que massa, caras. Espetacular. Agora a gente vai chegando aqui na curva da Vitória, uma freada meio técnica também, que o carro vem meio... Opa, perdi potência ali, mas não saí com velocidade de saída aqui tão ruim. Isso que é muito legal desse carro aqui, do GTI aqui, caras, porque você vê, é um carro que às vezes eu passei do limite aqui e ali, mas você negocia com o carro, né? É um carro que você consegue, se você passar do ponto, não vai te expor a uma situação de risco, né? Então é um carro que, pra conhecer, explorar os limites, é sensacional. Ah, agora eu acertei um pouquinho mais. Vamos ver se eu não estrago essa volta tanto aqui. Até aqui fora, devia ter acelerado um pouquinho antes, na verdade. Mas, caras, é um carro muito legal, ele é muito doce, muito dócil, mas ao mesmo tempo ele tem a malícia de um carro de pista, né? Você chamar, ó, ele vem. Ó, você negocia, você vem conversando com ele, ó. Que massa, caras. Aqui essa freada técnica que eu falei, né? Tem que dar um jeito de fazer a freada em linha reta aqui. E aqui esses S joga pra cá e negocia um pouquinho aqui com o volante no contra-esterço. Quem diria que tração dianteira num Golf GTI você tem que contra-esterçar. Bom, com ser um carro bem acertadinho pra pista assim, é desse jeito. Mas tá um carro seguro ao mesmo tempo, caras. Então não é um carro que vai te expor a uma situação grave assim. E vocês veem que eu tô passando do limite às vezes em algumas curvas. E tá tudo em casa, tô aqui falando com vocês enquanto tô pilotando, então é realmente um carro que entrega muita segurança e muita diversão, tá muito bem calçado de pneus, diga-se. Tá com os Sport, tá com o Extreme Contact Sport 02 da Continental, um pneu muito bom que eu usei no Santana RS, é um pneu que é concorrente no PS4S, né, seria. Então é realmente um pneu muito bom. Curva da paciência, esse trecho aqui é realmente difícil. Tem que ter uma baita... Ó, eu vou carregar a velocidade aqui. E aí vou reduzir aqui. Vou lá pra fora. Um dia eu acerto essa curva aqui dos 7 dias úteis, que realmente é muito difícil. E essa curva de alta aqui, cara, nunca tinha experimentado isso no autódromo no Brasil. Certamente no sul a gente tem algumas curvas assim, mas olha que demais isso, caras. Que delícia. Tipo de curva você não tem Interlagos, cara. Então essa é uma pista realmente fabulosa, gostei muito. Agora acertei. Até lá fora, vai. Cara, esse carro divertido da... Não posso falar palavrão, né? Senão o YouTube vai me punir. Então vai mais um girinho, vai. Mais uma. A ideia era fazer uma a menos, mas vamos lá, vai. Então vamos lá, mais um guinho aqui só pra gente se divertir. Até aqui fora. Espalhei um golinho, mas tudo bem. Essa aqui que é difícil não matar muito. Aê, legal. Saí bem perto do limite da entrega de torque do EA888. Lembrando aqui, um Stage 2, tem uns 270 de roda, então o carro tá bem esperto. Essa curva aqui é muito sacana. Negocia um pouquinho aqui, a traseira vem carregando até lá fora. Pneu pedindo um pouquinho de água, mas tem muito grip aqui. Foi. Caraca, esse carro tá legal mesmo. Esse trecho aqui acho que é o meu favorito da pista, né? Um slalom, versão miniatura dos S de Suzuka. Caraca, meu, que legal.
Essa curva requer também muita paciência. Tem umas 2, 3 curvas aqui que você tem que fazer um agendamento aqui, porque exige muita paciência. Deixei um pouco de tempo aqui, podia ter saído um pouquinho mais lançado, mas tudo bem. Essa curva realmente é bastante difícil. Entrada cega, eu sei que eu tô deixando tempo aqui, mas também não quero me expor muito aqui, mas... Ai, ai, ai. Fiz ela errado, fiz o contrário. Tinha que ter entrado um pouco mais lento nessa última. E podia ter entrado um pouco mais rápido na perna de entrada, mas é assim. Isso que é legal, espalhei aqui. Isso que é legal do Track Day, né, pessoal? Conforme você vai ganhando experiência, você vai conseguindo julgar e fazer autocrítica do que você está fazendo a bordo do carro enquanto você está pilotando. Para o iniciante, o que é legal? Você vai começar num ritmo mais lento e aí você vai gravar o seu vídeo on-board e aí com o tempo você assiste depois em casa ou baixa ali nos boxes e assiste, preferencialmente com a ajuda de alguém com experiência. E aí a pessoa vai te orientando, ó, aqui você espalhou, aqui você podia ter entrado um pouco antes. Enfim, aí você vai ganhando experiência e consegue fazer isso meio que a gente chama de on the fly, né? Você vai criticando sua volta enquanto você tá guiando, né? E isso é muito mágico, cara, porque isso exige tudo da sua cabeça, do seu cérebro, todo o seu processamento. E é por isso que você sai, qualquer problema que você tem na vida, cara, depois você tá aqui na atividade de pista, realmente você não tem mais nada que você possa se ocupar. Todos os problemas desaparecem quando você tá numa luta com o cronômetro. E isso é sensacional, caras. E essa pista, olha, te falo, hein, já virou um dos meus autódromos favoritos do mundo, caras. Esse vídeo tá de parabéns aí. Caraca, bicho, que coisa sensacional aí. Parabéns aí ao Kaká, ao Silvio de Barros, todos os outros demais investidores que participaram desse empreendimento, porque olha, o nível desse traçado, com todas essas mudanças de relevo, velocidades que tem de entrada, né, relativamente elevadas, cara, não posso aplaudir porque eu tô esterçando, mas um aplauso, cara. O pessoal da Range for Fun pelo Golf GTI sensacional, carro que você vai se divertir com segurança, mesmo você sendo um novato. E o pessoal da Race Beauty também, que autódromo, cara. Meus amigos, eu tenho a árdua missão de explicar para vocês como que é a sensação de pilotar um sonho como 911 Carrera GTS no Autódromo Raceville, meus amigos. Caraca, meu amigo, que carro! Como eu falei, é um carro, beleza, para iniciados, mas que experiência recompensadora é você andar com um carro desse, ó. Muralha de torque que esse carro tem, precisão que ele oferece, nossa, compressão. Vai até lá fora, vamos lá. Que loucura, cara, esse é um carro muito forte. Aqui tem que ter um pouco de paciência nesse trecho. Que demais, cara. Meus amigos, é muito torque, é muita capacidade de rotação. Olha. E olha, é um carro que tem muita força, mas ao mesmo tempo amigável, uma dinâmica comunicativa, visceral na medida. E para quem quiser realmente a experiência definitiva sem filtros, aí a Range for Fun tem o GT3 RS, né? Mas eu falo, cara, isso aqui já é um rito de inicialização e tanto. Perdi aqui um pouco do ponto de tangência. Na verdade que os pneus aqui, eles já estão com um pouco de pressão demais. Mas ainda assim o carro está entregando muita performance, caras. É impressionante o torque que esse carro tem, o quanto que ele desenvolve de velocidade, meus amigos. Não está escrito no gibi. É muita força, caras. Muita força. Nossa, é difícil até. A gente perde até as palavras um pouco. Que dia desagradável esse, hein, meus amigos?
fazer aqui mais por dentro. Nossa! Até babei, cara. Isso é muito torque. Você vê? E esses freios da Girodisc, meus amigos, com essas pastilhas da Pagide. É um murro, velho. É uma tijolada a frenagem. Então você tá seguro, você tá coberto, você consegue frear bem no limite. Aí, agora foi bom. Aham. Agora foi um pouco mais bonitinho. Agora acertei. Matei um pouquinho demais a velocidade aqui, mas tudo bem. Esse trecho de S aí precisa mais de suavidade. Eu tô guiando um pouquinho quadrado. Curva de aprendizado do carro e da pista, meus amigos, é para iniciados. Por isso que eu falo, vale a pena você ter tido as outras experiências com os outros carros aqui da Range for Fun antes de pegar um carro como esse, para você poder extrair o melhor realmente da diversão, não se assustar com o que esse carro entrega de murro de torque, de entrega de força, ou mesmo essa capacidade de rotação, que é útil, mas para um novato é meio overwhelming, né? Pode dar uma assustada. Então, para você se divertir com um carro como esse, é legal você ter realmente quilometragem. Eu perdi aqui, já não vou nem forçar. É muito legal você ter quilometragem. Então, eu recomendo de verdade. Você quer realizar o sonho de andar num Porsche? Agora, a Range for Fun pode ser o passaporte finalmente para você ter essa experiência. Mas para você ter o melhor dessa experiência, recomendo muito, de verdade. Ande aí num Golf, depois pegue a BM e depois vá para esse carro. Vá por mim, é um investimento que vale a pena, porque quando você sair do Porsche, fala, cara, realmente eu saí mais apto a poder explorar um pouquinho mais o carro. Se você vai direto para um 911 como esse aqui, sem você ter bagagem, vai ser uma experiência que vai te deixar mais tenso do que divertido. Nossa, caras, o carro é bom, tem um pouquinho mais de tempo, temos, né? Vamos brincar um pouquinho mais, vai, por que não? Já que a gente tá aqui, né? Nossa, é muito torque, cara. Tem que até fazer um... Ué! Eu falei, tem que fazer um early shift aqui, um short shift, e mesmo assim o bicho... Meu, que bicho cavalo, velho. Tá maluco, cara. Tem que ser mais redondinho aqui. Não pode ir muito forte, tem que ficar bem aquele, sei lá, Aí, foi melhorzinho. Aí não tá ideal, essa pista tem um curva de aprendizado monstro. Mas já melhorou, já foi mais bonitinha essa saída de curva. Aqui também não adianta ter pressa demais, porque as curvas aqui são longas, caras. Curva de aprendizado aqui do Raceville, ó, é grande, bicho. Não é uma pista pra novatos, mas é uma pista segura ao mesmo tempo. Aí, tem uma de rondeiro aqui cortando giro, que feio. Aê, consegui, cacete! Alegria de acertar uma curva. Nossa, essa curva é muito longa, cara. Você tem que ter muita paciência. Essa eu não acertei até agora. Teoricamente era pra ser uma curva fácil, mas ela é longa demais. Serve pra estragar o pneu, pra ganhar um monte de... Uai, os pneus já estão bem quentes aqui na frente. O 911 geralmente não sai tão de frente, mas é porque realmente está... Caraca, bicho. Ah, por que não, vai? Só mais uma, vai. Segundinha, vai, só para ajudar a dianteira. Tem que ter paciência, paciência. Foi um pouquinho melhor. Curva de aprendizado, por ter tanto torque esse carro, é bem grande, bem elevada. Interessante. Podia ter acelerado um pouquinho mais cedo ali,
Talvez aqui fechado um pouco, não sei. Esse é o tipo de pista aqui, caras, até eu vou sair aqui, assistir um board e falar, errei aqui, errei ali. É realmente uma pista bem difícil, caras. E é muito, como se diz, é muito revigorante você ter uma pista com nível de desafio desse, como o Raceville. E é muito revigorante a gente ver que tem empreendimentos como a Range for Fun, possibilitando que você realize um sonho tão maluco como esse de você andar com o 911 GTS Turbo no autódromo, ou um Clio, ou um GTI, ou uma F20 140i, ou seja, escolha o seu sabor, o seu prato favorito, né? Sushi, é churrasco, é uma coisa mais gourmet, é uma coisa mais bruta. E acima disso a gente tem o GT3 RS, né? E isso tá no Brasil, amigos. Que legal, que legal.